2023 foi um ano extraordinário. O fruto desse ano é um fruto que a todos nos alegra muito, principalmente ver milhares de pessoas tomarem a decisão de seguir Jesus. É alguma coisa que eu não deixo de me emocionar. E eu oro a Deus para que na nossa igreja nós nunca deixemos de nos emocionar por aquilo que toca realmente o coração de Deus. E não há nada que toque o coração de Deus como ver pessoas a reconciliarem-se com Ele. E aquilo que toca ao coração de Deus deve ser aquilo que toca ao coração da igreja. Ver mais de 5.500 pessoas tomarem uma decisão para Jesus em 2023 toca o nosso coração, sem dúvida. Claro que é também uma grande responsabilidade porque por detrás de cada número está uma vida, está uma pessoa que Deus quer ajudar, que Deus quer transformar, que Deus tem um plano para ela e a nossa responsabilidade é olhar por detrás dos números e ver as pessoas que estão por detrás desses números e ajudá-las, investir na vida delas para que elas possam ser tudo aquilo que Deus as chamou para ser. A nossa história começou há 5 anos atrás, numa Vision Night. Nós estávamos a ser impulsionados por Deus para mudar de igreja, de direção na nossa vida e procurávamos um sítio para estar, para pertencer, para permanecer. E numa Vision Night, à medida que o pastor Mário Rui ia apresentando a visão da casa, nós íamos olhando um para o outro e só abanávamos a cabeça à medida que as coisas iam sendo apresentadas. Quando a reunião terminou, olhámos um para o outro e dissemos, é isto, não é preciso procurar mais nada. O nosso coração ardia com aquilo que era apresentado. Hoje é domingo de ceia. Eu acredito que Deus vai fazer alguma coisa especial aqui hoje, mas eu quero que O meu desejo é que todas as pessoas que frequentam a nossa igreja percebam que o mais poderoso acerca da igreja não é frequentar, mas ter um senso de pertença, em que a pessoa passa apenas numa ideia de um lugar que frequenta e adquire a revelação de que esta é a minha casa, é onde eu pertenço. E assim começou. Nós saímos daquela reunião com a convicção que não era para procurar mais nada, não era para ir para mais lado nenhum. Esta era a nossa casa, este era o lugar onde a gente queria pertencer e queríamos começar uma jornada. Tudo aquilo que nós ouvimos fez tanto sentido para nós, a maneira como Deus estava a mover, a maneira como nós partilhamos, como nós ouvimos a partilha da visão, aquilo que era para ser feito, a expansão do Evangelho, o partilhar, o cuidar das pessoas, e o nosso coração ardeu. Então quase que foi quase que automático. Nós sabíamos que aquela ia ser a nossa casa, que era ali que nós queríamos, que aquilo que Deus construiu na nossa vida e tudo aquilo que Ele nos tinha dado era para colocar em prol da igreja e servir as pessoas, e isso era aquilo que nós queríamos fazer na Hillsong, a nossa casa, onde nós não só íamos estar, assistir, mas queríamos pertencer e construir. E o meu desejo é que toda esta multidão de pessoas que frequenta a Hillsong Portugal tenha este senso de pertença, de que esta é a casa que eles pertencem, onde eles também têm responsabilidade de construí-la para que outros também possam chamar a Hillsong Portugal da sua casa, a sua igreja local. Nós vimos de um background e de uma história de que sempre vimos os meus pais a servir, sempre fui impulsionada a servir e a pertencer. Eles já estavam há algum tempo com o coração aqui na casa, então nós seguimos o exemplo deles e viemos. E uma das coisas que me deixou logo muito fascinada foi ser uma igreja jovem, que eu via futuro nos meus filhos e na minha neta. E uma das coisas que me impactou também no princípio foi a questão de a palavra.
a palavra é verdadeira e, portanto, há bom ensino. E foi por aí que nós começámos a dar os primeiros passos, focando-nos sempre, ficando mais na retaguarda, mas percebendo que na verdade, Deus tinha algo de maravilhoso neste novo começo. Eu não tive muita escolha, não é? Eu fiquei, mas porquê esta igreja? Eu tinha medo do que é que ia acontecer. Só que eu fui tão bem recebida nos Kids e agora no Young and Free que eu comecei a servir nos Kids, agora na equipa de produção, na equipa de dança, porque eu vi que se eu tivesse uma oportunidade de contribuir na casa de Deus para que mais pessoas conhecessem Jesus, então eu queria fazer parte disso. Tal como os meus avós, que já com esta idade servem nos Kids, às vezes no catering, na equipa de montagens, e os meus pais servem na música. Eu vi que isso era uma coisa que fazia parte da minha história e eu também queria fazer parte disso. E eles sempre me motivaram e foram um exemplo para mim. E a ideia era chegar aqui, deixar os mais jovens continuar, sentar-nos e vê-los trabalhar. Ficarmos na retaguarda, mas isso não foi possível. Não, não foi. Não foi possível porque fomos muito bem recebidos. Eu quando vim, eu disse mesmo, eu vou para ficar sentada e usufruir. Mas fomos muito bem recebidos e ao sermos bem recebidos fomos também muito acarinhados e aquele sentimento de servir e de pertencer à casa não fazia sentido a gente querer pertencer a alguma coisa e não fazer parte. É uma gratidão poder levantar-me 5h30, 5:45 e vir servir, vir montar aquilo para que outros vejam e que possam dizer que estão na casa e possam servir a casa também. Porque foi isso que eu vi os meus pais fazerem na minha vida. E foi isso que nós quisemos como família, passar isso para a nossa filha. Ora sempre pela tua família. Mesmo que tu não estejas grato ainda por ela, ora pela tua família com gratidão, porque foi a família que Deus te deu. Família não é aquilo que nós escolhemos. Ou pelo menos os nossos pais nós não os escolhemos. Mas foi a família que Deus nos deu. E nós temos um papel, alguns de nós já são pais e mães, mas todos nós somos filhos. Então honra o teu pai e a tua mãe. E ora por eles, ajoelha-te, dobra os teus joelhos, mesmo quando as coisas não estão muito bem, mesmo quando tu não compreendes as decisões deles, mesmo quando tu queres ir para outro lugar, honra o teu pai e a tua mãe. Traz os teus filhos à igreja, ora por eles, mesmo quando os teus cabelos estão em pé ou estão a cair, né? Ora por eles. Porque sabes, tu não vais conseguir controlar tudo, tu não vais conseguir lá estar sempre, tu não vais conseguir gerir tudo sempre. Então se tu não consegues, porquê que não vais confiar naquilo que consegue sempre, em todo o tempo e sem nenhuma falha? Eu acho que não há privilégio maior do que nós deixarmos este legado. Foi-me entregue a mim e eu ter o privilégio de entregar e eles aceitarem, porque eu digo muitas vezes, Deus não tem netos, só tem filhos. Portanto, eu entreguei, mas eles souberam agarrar e souberam buscar e desenvolver. Salmos 128 diz que quando nós somos firmes e quando o homem é firme naquilo que Deus tem para nós, a sua família ela é abençoada também. A palavra estava lá, a palavra cresceu e eu hoje vejo já os meus filhos que já têm outra maturidade, já são adultos, mas na minha neta não há explicação. É extraordinário. E ver este casal com esta filha a servir ao Senhor, não há um privilégio, não há privilégio maior do que este, não há. É legado cumprido. Eu ainda hoje continuo a envolvê-los naquilo que Deus está a fazer na minha vida. E ver o brilho no olhar deles, a ver aquilo que Deus está a fazer através da minha vida é incrível. Não é porque eu sou o superação da Coca-Cola, como disse. Mas porque foi uma coisa que eles investiram em mim. Eu sou um bocado choramingas, não parece, mas sou.
e comove-me ver, porque é um facto, é comoção de alegria mesmo, mas é um privilégio ver que aquilo que Deus instituiu, que é a família, nós podemos dizer alto e bom som. A família que nós temos pertence ao Senhor e é para Ele toda a glória, toda a glória. Nós temos uma escolha, não é? Nesta construção nós podemos ver o rio de Deus e o fluir daquilo que Ele está a fazer, e a corrente está a jorrar e o rio é tão grande, e nós temos duas hipóteses: ou ficamos na margem a ver aquilo que Deus está a fazer, que é incrível, ou nós saltamos lá para dentro e fazemos parte e sentimos e experimentamos aquilo que Deus está a fazer. Nós temos um grande outdoor na porta das nossas igrejas dizendo bem-vindo a casa, porque é mesmo uma mensagem profética que nós queremos passar para as cidades, para as vilas onde nós estamos, para as nações onde nós estamos, que nós estamos a construir com Jesus, debaixo da sua autoridade, da sua ordem, da sua direção, uma casa onde literalmente todos têm um lugar para pertencer. Um ano tão frutífero como 2023 não podia fazer outra coisa senão entusiasmar-nos e encher-nos de fé para o ano de 2024. E nós lançamos alguns projetos para 2024, um deles com jovens nas universidades e nas escolas, que é alguma coisa que está há muito tempo no nosso coração, alcançar jovens no local de ensino, nas escolas, nas universidades, que têm sido locais muito disputados, eu diria até espiritualmente. Eu creio que a Igreja tem uma responsabilidade de trazer a luz de Jesus a esses locais, e nós iremos começar o Love Revolution, que é um trabalho de jovens nas universidades. Também vamos começar o Hillsong Man, que é alguma coisa que há algum tempo estava no nosso coração. Sisterhood, o trabalho com as senhoras é tão forte na nossa igreja e não havia nada para homens, então estamos também numa grande expectativa para isso. E também é um bocadinho, deixem-me dizer assim, a joia da coroa deste ano, a gravação de um álbum com músicas originais que saem diretamente do coração da nossa igreja Hillsong Portugal. A nossa igreja Hillsong é conhecida no mundo através do louvor e da adoração, desse som fantástico que sai da nossa casa, fruto de um toque de Deus na nossa casa global. E eu acredito que esse toque de Deus está também na nossa casa nacional, vamos assim dizer, e tem sido uma alegria e uma inspiração tão grande ver os temas novos surgirem que cantamos ao domingo, e nós estamos na expectativa de os colocar num álbum para poder abençoar todas as nações de língua portuguesa, e é algo que nós estamos com uma grande expectativa para 2024. O coração dela casa é como que uma semente profética para o futuro, porque nós estamos a semear para alguma coisa que ainda não estamos a ver concretizada, mas que estas sementes irão permitir concretizar, como é o caso deste edifício novo que nós apresentámos no Vision Night, a nova arquitetura para o futuro. E é simplesmente fantástico. Só a arquitetura entusiasma bastante e estamos numa grande expectativa de como Deus irá fazer. Nós precisamos de uma solução intermédia para poder continuar a crescer e a acomodar as pessoas. E nós temos procurado em muito lado e até lançámos um desafio a toda a igreja que se junta a nós na procura de um armazém grande, de um espaço industrial grande em Lisboa, que possa nos permitir criar mais espaço para continuar a crescer. E isso é uma coisa que nós queremos continuar a olhar e não estar à espera apenas de construir, mas para as necessidades imediatas que são grandes, como toda a gente vê. E eu aproveitava para desafiar de novo a se juntarem nós à procura de um espaço em Lisboa
para podermos ter mais espaço para continuar a crescer. Juntamente com esta grande necessidade, nós temos outras necessidades, como por exemplo, online. A nossa igreja tem uma expressão muito forte no online. Nós temos cerca de 1000 pessoas que regularmente assistem em direto às nossas reuniões online. Isto para não falar das pessoas que vêm depois, não é? E tem sido uma ferramenta incrível. E nós precisamos de fazer um investimento avultado em novas câmaras, etc., para continuar e melhorar a experiência online que damos às pessoas, porque o online é como que uma rede grande de pesca. É como lançar a rede para locais que nós nem imaginamos, até nações que nós não imaginamos. Assim como que precisamos de uma mesa nova de som, também que nos permita para ir para lugares maiores e ter material adequado para as necessidades presentes. E isto são investimentos absolutamente grandes, avultados, mas que nos permitem continuar a alcançar e alcançar pessoas. Nós temos também um projeto em colaboração com a Lispolis de transformar o piso -1 da Lispolis numa Kids Land, onde nós iremos ter salas em abundância para a Hillsong Kids, um auditório para a Hillsong Kids, e que será um espaço que nós iremos ocupar 24/7, ou seja, 7 dias por semana, 24 horas por dia, e que podemos rentabilizá-lo para Hillsong College, para Youth, para tantas outras atividades que nós temos, e este é um projeto também implica algum investimento e que nós estamos em crer que a oferta Coração pela Casa poderá também trazer o suprimento financeiro que nós precisamos para investir no online, para investir no som e para investir nesta Kids Land que acabará por servir tantas outras áreas da vida da igreja. Nós precisamos urgentemente de colocar um ar-condicionado no nosso edifício no Porto, principalmente no verão, torna-se muito complicado com o número de pessoas que estão a vir à igreja assistir com um mínimo de conforto, então é uma urgência muito grande que nós temos, bem como nós estamos a abrir uma nova localização em Lisboa, na Margem Sul, e fechamos de acordo com um espaço novo e que precisamos também não de obras, mas porque é um espaço só domingo, mas de equipamentos, e a oferta Coração pela Casa é exatamente para isso. Então, quanto maior for a generosidade, a entrega, o compromisso da Igreja com a oferta Coração pela Casa, mais nós conseguimos chegar a todas estas necessidades. Pessoalmente, quando nós damos e quando nós damos do nosso tempo, muitas vezes nós queremos estar em família, mas damos à casa, nós nunca ficamos a perder. Nós nunca ficamos a perder e isso cria em nós uma expectativa daquilo que Deus vai fazer a seguir. Nós já fazemos agora, mas o que é que Deus vai fazer a seguir? E quando nós percebemos que Deus podia usar tanta gente, Deus podia ter chamado tanta gente e deu-nos a nós o privilégio, Ele deu-nos dons e a Bíblia diz que os dons que Deus nos dá, eles não são nossos, eles são para nós administrarmos e eles são para a igreja. E vermos que às vezes o que nós fazemos que parece uma coisa tão pequena ou uma coisa que não tem importância, Deus usa as coisas pequenas e faz algo extraordinário com elas. E Deus, quando nós damos do nosso tempo, do nosso esforço, Ele nunca toma isso como em vão e Ele vai nos recompensar. A contribuição para a oferta Coração pela Casa é um ato profético. Nós não estamos apenas a dar para alguma coisa que precisamos, nós estamos a dar para alguma coisa que acreditamos. E uma coisa eu tenho a certeza, é que as sementes somos nós que hoje chamamos Hillsong Portugal a nossa igreja, essas sementes vão partir das nossas mãos para o solo, que é este terreno profético para o futuro, para as novas gerações.